Glória a Deus. Vamos ficar sentados um pouquinho. Amém? Vamos ficar sentados um pouquinho. Como Deus dirige, como Deus dirige, como Deus dirige, amado. Como Deus dirige as coisas. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele dirige sem igual. Absolutamente sem igual. Nós queremos te louvar, Senhor nosso Deus, por essa palavra. Conforme nós lemos, nós queremos beijar o Filho nesta tarde. Nós queremos declarar que confiamos nele. Em nome de Jesus. E nós entendemos que temos de o apresentar a Ele com a nossa vida. O palco do nosso coração é dele. O palco dos nossos lábios é dele. Senhor, eu quero ver muito mais Jesus se manifestando, se revelando através da minha vida, das minhas palavras, das minhas mãos, dos meus atos. Tudo, Senhor, tudo em mim manifesta Cristo em nome de Jesus. Obrigado por tanta bondade, tanta bondade, tanta bondade. Tudo é teu e tudo seja para ti, em nome de Jesus. Eu vou-vos falar hoje só um pouquinho de como Deus preservou os livros do Antigo e do Novo Testamento até aos dias de hoje. Você sabe, há várias seitas e há religiões inteiras como o Islão ou o islamismo que se apresentam a si próprias como necessárias para ir precisamente ao encontro de uma afirmação. Uma afirmação que muitos dizem, muitos preveem, muitos imaginam que seja verdadeira. E imaginam porque não conhecem nem a história, nem Deus. Não sabem quão poderoso é o nosso Deus. Nosso Deus não precisou de ajudinha de ninguém para que agora, através deste profeta, a Bíblia possa ser finalmente corrigida, cortada a eito nas partes erradas. E são estas seitas, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, os Mormons ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e temos o islamismo. No Islão, aliás, no Alcorão está escrito que Jesus não foi crucificado, Jesus não morreu na cruz. Está lá escrito que Deus não permitia, porque amava a Jesus, jamais permitiria que Jesus fosse crucificado. Antes fez com que isso parecesse aos judeus que o odiavam. Aquele grupo de judeus que o odiava, muitos judeus receberam Jesus, amém? E então fez com que parecesse aos judeus que o tinham crucificado, dizendo: vede, crucificamos a Jesus. Todavia Deus, sapientíssimo e cheio de misericórdia, o tomou para si no céu. Isto é o que está escrito no Alcorão. Para corrigir, era necessário corrigir, não estava bem, conforme estava, não estava bem. Jesus não pode ter morrido na cruz, não podia ser isso. Evidentemente que no Salmo 22 também estava profetizado como é que o Messias haveria de sofrer, mas ele não sabia isso. Estava profetizado: trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, sou contado entre ladrões e salteadores. Repartem entre si as minhas vestes, lançam sortes sobre a minha roupa. Está escrito no Salmo 22, o único salmo que Jesus citou da cruz, que começa: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste?
E depois chega a essa parte: trespassaram as minhas mãos, ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Amado, o método de crucificação ainda nem sequer tinha sido inventado no tempo de David, 1000 anos antes de Cristo, quando ele profetizou isto. O método de crucificação foi inventado 400 anos depois de David. 600 anos antes de Cristo, os persas começaram a encher árvores de pessoas pregadas nelas. Os persas usavam esse método como um método de choque, de pasmo, de terror. Como disse Maomé, eu conquistei através do terror. Está escrito nas Hadith. Conforme nós vamos ver hoje, a Bíblia não foi adulterada. Eu vou demonstrar isso. Você está pronto? Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Quem decidiu qual era a lista de livros do Antigo Testamento? Você sabe? Essa lista era tida como adquirida, era a lista autoritária, era a lista que toda a gente no judaísmo considerava a lista dos livros das Escrituras. Depois da destruição do templo no ano 70, houve um concílio feito por fariseus no ano 100 depois de Cristo, foi o concílio de Jamnia. E nesse concílio no ano 100, os fariseus corretamente identificaram os 39 livros da Tanakh, as Escrituras, aquilo que nós chamamos o Velho Testamento. Essas Escrituras não foram corrompidas. Havia a tradição entre os judeus, era uma tradição milenar. Toda a gente sabe e já leu na Bíblia que haviam os escribas. Eles eram muito importantes. Os escribas dedicavam-se a escrever, a copiar a palavra de Deus, dedicavam-se a isso. E quando, em alguma sinagoga, algum escriba fazia um erro, nem que fosse numa única letra, um erro, ele não riscava. Ele não apagava, não dava para apagar, não se riscava a palavra de Deus. Ele convocava toda aquela povoação, todo aquele povoado, convocava toda a gente e faziam a cerimónia do enterro da Bíblia. Chamamos-lhe Bíblia, não era a Bíblia. Amém? Faziam a cerimónia de enterrar. Era enterrada. Era uma vergonha muito, muito, muito grande que viesse um rabino de uma outra sinagoga, de um outro povoado, e viesse àquele povoado e encontrasse um único erro. Um único erro. Por isso, quando os arqueólogos encontraram dentro de grandes potes, de grandes jarros, manuscritos do Antigo Testamento, muito antigos, mas não tão antigos quanto vários outros, encontraram, por exemplo, no livro de Isaías, havia 2 erros. Só conseguiram encontrar 2 erros naquele manuscrito. Em vez de dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória, dizia apenas Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Faltava ali um santo. Essa tradução obviamente estava errada, porque é a única em que isso aparece. A única. É exemplar único. Exemplar único. Tinha um outro erro em que há uma última letra que está a mais uma letra numa palavra que aliás toda a gente entende, é como eu dizer Josué. Muita gente me trata por Josué, eu não levo a mal,
Aliás, há gente que me chama Joel. Há pessoas que não conseguem dizer o meu nome. Aquela escritura estava mal. Tinha ali um erro no livro de Isaías. Mas eles ficaram abismados, os arqueólogos ficaram abismados com o nível de perfeição. Com o nível de perfeição, as letras eram copiadas uma a uma, direitinho, até os espaços das letras eram mantidos. Havia letras que tinham uma coroa, ou duas, ou três, ou quatro. Há inclusive duas letras, dois nuns, que Moisés propositadamente escreveu virados do avesso, numa determinada parte. E toda a gente tem de os escrever assim. São escritos assim em todos os Antigos Testamentos. Porque o Nun fala de lâmpada, e eu não tenho tempo para explicar isso agora. Nun é luz ou lâmpada, e ele colocou ali uma lâmpadazinha ali, naquele trecho muito pequenino, e depois há um outro sistema de lâmpadas que ele utiliza para fazer uma menorá, para fazer um candelabro de sete nunos. É muito, 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 muito interessante isso. Aquilo que ele fez é muito, muito interessante. Claro que já escreveu muito sobre isto, porque é que os nunos estão ao contrário ali. E toda a gente tem de os escrever assim, conforme o original. O respeito pelas letras, conforme eu já disse uma outra vez. Cada letra no hebraico é uma palavra. Cada letra no hebraico também é um número. Cada letra no hebraico também é um pictograma, é uma imagem, é hieroglífico. Tem que se escrever exatamente conforme estava. Este zelo absoluto fazia parte da tradição dos judeus. Não se podia mudar um til. Sabe o que é um til? É uma letra no hebraico, é o yod. Não se pode omitir um til, nada, tem que estar lá tudo. Isto era da tradição dos judeus. Até recentemente, historiadores achavam que os judeus não deveriam ser um povo muito letrado, até encontrarem evidências arqueológicas durante o tempo em que foi sitiada Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ali havia escritos que indicavam, pessoas escreveram coisas nas paredes e indicavam exatamente quais eram as suas funções, e acontece que as suas funções eram das menores na sociedade. Até o menor sabia ler e escrever alguma coisa. Agora, o Novo Testamento, existe muito mercado para quem se queira dedicar a tentar descredibilizar o Novo Testamento. Vários tentaram fazê-lo, como por exemplo Dan Brown. Dan Brown escreve o Código da Vinci, e quando foi confrontado pelos académicos, eles perguntaram: isto que o senhor escreve, isto são factos? E ele: no, it's not fact. Então perguntaram: então é ficção? Is it fiction? E ele: no, it's not fiction. It's faction. Portanto, não é nem facto, nem ficção. É facção. Facção. Quando uma pessoa é confrontada com os académicos, não é? Pelos académicos, quem estuda, quem vê os manuscritos, quem analisa a história da Bíblia, não se pode fugir. Não se pode fugir. Não se pode fugir perante a evidência de que existem hoje mais de 1 milhão de manuscritos que datam do 1º, 2º, 3º e 4º séculos depois de Cristo. 1 milhão! Você consegue entender qual foi a explosão do cristianismo em 400 anos?
1 milhão de manuscritos espalhados por toda a bacia do Mediterrâneo e muitos na Alemanha, muitos naquilo que hoje é a Alemanha, já no IV século. Foi uma explosão tremenda. 1 milhão de manuscritos. Esses manuscritos têm sido sistematicamente analisados. Há um site muito bom, se alguém quiser, eu posso lhe dar um site que tem digitalizados este trabalho de digitalização de manuscritos. Eles digitalizaram mais de 200 mil manuscritos do 1º ao 4º século. 200 mil manuscritos. Não fizeram sequer moça. Estão a 1/5 do trabalho todo que tem que ser feito de digitalização. Mas todos os manuscritos foram analisados. Esse site tem, por exemplo, tem aqui um manuscrito do 2º século, o Ralphs 963, em papiro. Eu não consegui pôr ali no computador. Aparece assim o papirozinho. Tem muita coisa escrita aqui. Isto é a imagem pequenina. Isto é a imagem pequenina. Tem muitas palavras aqui escritas. Isto é do 2º século. Está datado do 2º século. Ok? Então, conseguem ver alguma coisinha? Não conseguem ver nada? Ah, meu Deus. Não se vê bem. Pronto, eu peço desculpa. Não tive tempo. Mas numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu mostro. 1 milhão de manuscritos do 1º até o 4º século. Os estudiosos encontraram variações, muitas variações entre eles. O que são variações? As variações são contadas letra a letra. Em 1 milhão de manuscritos, ou seja, em centenas de milhões de letras, eles encontraram não centenas de milhões de variações, nem 1 milhão de variação sequer, eles encontraram 300 mil variações. 300 mil. E mais de 90% dessas variações são erros ortográficos. Está omitida uma letra, ou está acrescentada uma letra do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Amém? Ora, 300 mil variações num universo de centenas de milhões de letras representa 0,001% de erro ou de variação, o que por si só é um milagre. O facto de não existir 1 milhão de variações demonstra que a esmagadora maioria de manuscritos não tem sequer um erro. Não tem sequer um erro. Amém? Porque há 1 milhão de manuscritos, 1 milhão é muito mais do que 300 mil. A esmagadora maioria de manuscritos não tem nenhuma letrinha fora do sítio. Mais do que isto é o primeiro dado que eu lhe queria dar. Porque há gente que escreve acerca disto e há gente que quer colher dividendos disto, arranjando um mercado que queira isto. Como Bart Ehrman, por exemplo. Bart Ehrman escreveu um livro chamado Misquoting Jesus, citando mal a Jesus. E no mesmo ano, ele escreveu o prefácio do seu professor, o grande Bruce Metzger, escreveu o prefácio dizendo: nós podemos com toda a certeza saber o que dizia em todos os livros do Novo Testamento nos seus originais. Ele próprio, perante a comunidade académica, reconheceu: nós sabemos o que é que os originais diziam. Perante o mercado, ele diz: a Bíblia não se pode confiar. E ele escreveu logo no início do seu livro: existem mais variações no Novo Testamento, em todos os manuscritos encontrados, do que palavras no Novo Testamento, porque palavras são 153 mil palavras no Novo Testamento. Então ele disse: há mais variações em todos os manuscritos encontrados do que palavras. Você já viu o que é que ele comparou? Ele comparou letras, variações de letras, com palavras. Variações de letras em mais de 1 milhão de manuscritos. Comparou-as com um único Novo Testamento e comparou-as com palavras. Porque se tivesse comparado com letras, ele teria dito:
É menos de metade das variações do que o número de letras que existe num único Novo Testamento. Mas não, ele não tem esse tipo de honestidade. Ele pretendeu vender livros. Você está a entender o que eu estou a dizer? O problema de gente que não percebe nada de estatística é este. Porque muita gente que não vai entender o contexto em que determinado dado é dado, vai achar que se a cabeça do indivíduo está no forno e os pés estão no congelador, vai dizer que em média ele está ótimo. Em média ele sente-se maravilhosamente bem porque não percebe nada do contexto em que a estatística é feita, é apresentada. Ele apresenta assim de uma forma bombástica, farto de saber que 300 mil variações são de letras. Letras, não é palavras. 300 mil letras variadas num universo de 1 milhão de manuscritos que representa centenas de milhões de letras e que a margem de erro é de 0,001%. Num milhão de manuscritos. Isto é um milagre. É um milagre. Não há nada no mundo antigo que se compara a isto. Nada. Não há livro nenhum que tenha sido escrito 1 milhão de vezes na antiguidade. Nada que se compara à Bíblia. Nada que se compara à explosão do cristianismo. Segundo dado, porque você tem que saber que há seitas e há religiões inteiras que vivem, precisam que a Bíblia tenha sido adulterada, porque foi o que o seu profeta disse. O profeta diz: eu sou necessário, porque a Bíblia foi tão corrompida, seguramente que foi, 2000 anos, como é que não se acrescentou nada? Claro que se deve ter acrescentado tanta coisa, claro que se deve ter tirado tanta coisa, 2000 anos, com certeza que se imagina que sim. Portanto, temos aqui agora o nosso profeta para vir corrigir a Bíblia conforme queremos que será necessário. Deus vai precisar de uma ajudinha. Deus não conseguiu manter a Bíblia. Deus não conseguiu manter a integridade da Bíblia. Deus vai precisar de alguém, algum iluminado, e pelos vistos Maomé não foi suficiente, porque a seguir aparece o dos Mormons e aparece o das Testemunhas de Jeová, a dizer: não, a Bíblia tem que ser corrigida, temos que cortar a eito na divindade de Jesus, conforme fazem as Testemunhas de Jeová. E os Mormons acrescentam muita coisa que não tem validade nenhuma, porque ainda por cima fazem reivindicações que são naturalistas. Joseph Smith, que escreveu o livro de Mormon e os outros 2 livros, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, Joseph Smith, que escreveu esses livros, não só foi um falso profeta, provadamente falso profeta, fartou-se de dar profetadas que depois, mais tarde, se verificou que não aconteceram, como por exemplo que os Estados Unidos seriam invadidos pela Inglaterra, seriam novamente invadidos pela Inglaterra. Certamente que isso aconteceria da parte de Deus, que ele estava a receber isso não aconteceu uma segunda vez. Várias outras profecias que ele deu completamente erradas. A mesma coisa acerca da profetisa dos adventistas do 7º dia, Ellen Goldwhite, profetizou primeiro que não ia morrer, que ia ascender aos céus. Correu mal. Não se realizou. Parece que morreu. A mulher morreu mesmo. 70% dos livros da biblioteca dela, de 70% de tudo o que ela escreveu foi plágio. 70% de tudo o que ela escreveu, supostamente inspirada pelo Espírito Santo, foi plágio dos livros da biblioteca pessoal que se encontrou, daquilo que se encontrou dela. Os adventistas do 7º dia. Ela também profetizou que mas com grande teatro, com lágrimas, com gritos, profetizou que os Estados Unidos, por causa da guerra entre Norte e Sul, seriam invadidos por uma força oportunista, uma força, um exército, uma coligação liderada pelos ingleses, iria arrasar os Estados Unidos e reduzi-los a pó. Também não aconteceu, correu mal. Esta também correu mal. Houve uma série delas que correram mal. Várias profecias correram muito mal. Amém? Não só da Ellen Goldwhite, também do líder
das testemunhas de Jeová, como é evidente também, fartou-se de profetizar. Ele vem este ano, não veio. Vem daqui a 2 anos, também não veio. Vem daqui a 4 anos, não veio. Entretanto morreu. Ok, morreu, salvou-se de ver que pela 3ª vez Jesus não veio. Tudo falsos profetas, mas demonstravelmente falsos profetas, porque aquilo que profetizavam eram acontecimentos que seriam no mundo natural, não era nada no mundo espiritual. Amém? O mentor de Ellen Goldwhite, George Miller Batista, profetizou que Jesus viria a 2ª vez em determinada data e não veio. Então ele também profetizou que viria 2 anos depois, também não veio. E retratou-se, ele escreveu, mandou escrever no jornal: eu voltarei à minha vida normal e retrato-me. Jesus de facto não veio, mas Ellen Goldwhite não aceitou isto. Com certeza que o meu querido pastor estaria certo. Então ela, com grande teatro e novamente com lágrimas, disse que Jesus realmente veio 2ª vez. Acontece que ninguém o viu. Ele ficou atrás de uma nuvem a escrever, a fazer o julgamento, um julgamento que decorre. O julgamento está a decorrer agora mesmo. Amém, irmã? O julgamento está a decorrer. Nós estamos todos a ser julgados presentemente, porque Jesus já veio, está atrás de uma nuvem. Não sei se você está a ver. Está atrás de uma nuvem, já veio. É por isso que eles chamam adventistas, porque advento é vinda. Jesus já veio, dizem eles. Está atrás de uma nuvem, a registar tudo aquilo que você fizer, a julgar. E enquanto você vai vivendo e fazendo o que quer, Ele vai julgando. Você vai vivendo e fazendo tudo o que você quiser, não é? Então Ele está atrás da nuvem e os nossos deputados estão a fazer o que querem. Quer dizer, estão a fazer o que querem e Jesus está a julgar presentemente, continuamente, enquanto os outros continuam a fazer tudo o que quiserem. Mas estão a ser julgados, não sei se me fazem entender. Julgados e condenados. Estão a ser julgados e condenados e a continuar a fazer tudo o que querem. Há religiões que dependem da Bíblia ter sido adulterada. Não é o caso dos adventistas do 7º dia, e eles respeitam a integridade das Escrituras. Dizem Jesus é Deus, Jesus é pré-existente. Os livros da Ellen White são quase todos muito bons. Já os li quase todos também. Quase todos são muito bons, mas ela fartou-se de falhar nas profecias que disse. Ela disse inclusive que comer carne de porco é a causa da lepra. Ela disse também que se as mulheres não se vestissem exatamente como ela, iriam todas para o inferno. Fantástico. Os adventistas do 7º dia têm esta origem numa mulher que demonstravelmente foi uma falsa profeta, mas eles fazem muito bem pela humanidade. Eles têm hospitais, têm muita coisa boa, é verdade. E guardam o sábado, guardam eles, porque quando forem ao hospital não querem que ninguém guarde o sábado. Mas repare numa coisa. Então, temos 1 milhão de manuscritos. As variações não são na ordem de 1 milhão, são na ordem de 300.000 letras. 0,001% de margem de erro. Temos uma segunda coisa, que são os inimigos da fé. Os inimigos da fé nos 4 primeiros séculos acusavam os cristãos precisamente da sua teologia. Vocês acreditam nessa fábula de que o vosso Salvador judeu do mundo terá sido crucificado, morto e terá ressuscitado e ascendido aos céus? Ora, isto é o cerne do Evangelho. Isto é precisamente aquilo que todas as seitas querem negar. Acontece que todos os inimigos da fé dos primeiros 4 séculos acusam os cristãos precisamente disto, que eles ensinavam isto, que eles acreditavam nisto. Além disso, repare como Deus usou até os inimigos da fé. Há uma tradição entre os judeus, uma tradição muito antiga, de que Maria, filha de Eli,
estaria no inferno por ser uma grande mentirosa. Se alguém quiser essa referência, eu tenho a referência inteira. Tenho a referência inteira. É uma tradição dos judeus muito antiga. Diz Maria, filha de Eli. Eu vi, foi um suposto profeta entre os judeus. Eu vi Maria, filha de Eli, suspensa pelas glândulas mamárias em sofrimento no inferno, in umbris, no inferno, por ser mentirosa, ou seja, por ter dito que o seu filho foi gerado não por homem, mas pelo Espírito Santo. Deus usa até os inimigos da fé para darem testemunho daquilo que nós queremos, daquilo que é a nossa fé, daquilo que é o nosso testemunho. Terceiro dado muito importante: existiram ao longo dos primeiros 4 séculos do cristianismo grandes apologetas e os chamados pais da igreja. Os pais da igreja citaram os livros considerados autoridade, considerados dos apóstolos, citaram-nos abundantemente nos seus escritos, os pais da igreja. Só dessas citações há mais de 1 milhão de palavras. Quantas palavras é que eu disse que tinha o Novo Testamento? Sim, cerca de 153 mil palavras. Há mais de 1 milhão de palavras citadas. Só das citações dos pais da fé, dos pais da igreja. Só com as citações podia-se reescrever o Novo Testamento inteiro várias vezes e ficaria intocado. Agora veja quão grande é o nosso Deus. Deus dirige as coisas apesar das nossas insuficiências, Ele vai dirigir. Porque as insuficiências transparecem. Se em 1 milhão de erros há 300 mil, se em 1 milhão de manuscritos há 300 mil que têm um erro, não é? Um erro, e é um erro formal, ou é um erro de uma letra, mais de 90% são erros ortográficos, mais de 90% são erros formais. Como é que é possível, com a dispersão que o cristianismo teve, de se preservar a Bíblia dessa maneira? Como é possível? Sabe como é que foi possível? Através da perseguição. Só traduzia a Bíblia quem tinha amor pela Bíblia. Sabe quem é que escolheu? Sabe quem é que teve no concílio de Niceia a dizer qual era o cânon, a lista dos livros da Bíblia? Sabe quem eram esses bispos que se reuniram? Foram pessoas que foram amputadas. Estavam lá, quantos bispos foram mandados amputar por Diocleciano na perseguição anterior? E agora chegamos a Constantino e estão amputados. Estão pessoas com um coração tão grave, tão grande por Cristo, que quando lhes perguntaram a todos eles na imediatamente anterior perseguição se eles negavam Cristo ou se preferiam que os olhos lhes fossem arrancados das órbitas, ou se preferiam que fossem amputados: negas a Cristo ou ficas sem um braço? Foi essa gente que esteve no concílio de Niceia a dizer quais eram os livros de autoridade. Isto é de Deus, isso são fábulas. Porquê é que não se ensina isto? Porquê é que há tanta imaginação e especulação? Porquê é que as pessoas não falam com dados? Mas você tem dados agora. Você tem dados. Diga-me qual foi a profecia de Maomé. Maomé não era profeta? Diga-me, por favor, o que é que ele profetizou. Qual foi a profecia dele? Alguém sabe qual é a profecia de Maomé? Sim, porque ele imaginava que ser profeta era receber palavra de Deus. Ora, ele fez uma única profecia e acertou. Nas hadith, nas tradições islâmicas, diz que ele andava por todo o lado dizendo: se eu for um falso profeta, que me seja cortada a veia do coração. E não é que ele acertou. Aliás, no Alcorão está escrito:
É Deus quem escreve, é Deus quem fala, referindo-se a si próprio na terceira pessoa. E se o mensageiro falar alguma palavra que nós não lhe mandamos falar, certamente o tomaríamos pela mão direita e lhe cortaríamos a veia do coração. Ora, era precisamente o que ele andava a dizer por toda a parte. Se o mensageiro de Alá for um falso profeta, então que lhe seja cortada a veia do coração. Quais foram as últimas palavras de Maomé? Que estão registadas em todas as tradições islâmicas. Quais foram as últimas palavras de Maomé? Sinto que me está a ser cortada a veia do coração, obrigado, por causa da comida que eu comi com o teu filho em Khaybar. Pois ele em Khaybar mandou decapitar um monte de homens e veio uma mulher entre as mulheres cativas oferecer-lhe um carneiro cozinhado por ela. E ele, certamente esta mulher gosta de mim, certamente esta mulher procura o meu favor. Ele era tão jumento que nem imaginou que aquilo estava envenenado. E está escrito nas tradições islâmicas. Nós vimos o profeta a comer, mas sentíamos o veneno, a ação do veneno através do como é que se diz? Da dormência dos lábios. Sentíamos a dormência nos lábios, todavia olhámos e vimos o profeta comendo e achámos certamente, se ele come e se não nos avisa, é porque da parte de Deus estamos seguros. E nisto o profeta levanta-se e diz: parem todos de comer, porque este carneiro disse-me que está envenenado. Mas já foi tarde demais, ele foi arrastado durante 3 dias, não podia caminhar, foi arrastado pelos braços, pelos ombros de 2 homens durante 3 dias e acabou por morrer. E as últimas palavras dele, envenenado por uma mulher, claro que também seria a forma mais gloriosa do profeta morrer, era envenenado por uma mulher, envenenado por uma mulher. E as últimas palavras do cavalheiro foram: sinto que me está a ser cortada a veia do coração por causa da comida que eu comi com o teu filho em Khaybar. E não é que ele acertou a profecia dele? Se eu for um falso profeta, que me seja cortada a veia do coração. Alguém aqui já viu aquele programa 1000 Maneiras de Morrer? Você já viu isso? Então, de todas as formas imagináveis pelas quais uma pessoa pode morrer, o cavalheiro foi acertar em cheio naquela que ele identificou como sendo a marca dele ser, ele próprio ser um falso profeta. Pois é, estudar faz uma grande diferença. Amém, irmão? Estudar as coisas. Estudar. Diga para quem está ao seu lado: o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento, é enganado porque não quer estudar. Nós somos chamados a conhecer as Escrituras, irmão. Nós somos chamados a termos a nossa fé firmada, porque nós não podemos ser meninos do entendimento, conforme estava escrito, levados por todo o vento de doutrina. Vai aparecer muita coisa, Jesus avisou, vão aparecer falsos profetas, vão tentar mudar o Evangelho. Amado, eu tentar defender o Evangelho é como um cabrito tentar defender um leão. Quem é que tem a ousadia de dizer: eu irei defender o Evangelho, ele precisa da minha ajuda, se não for eu, Deus fica impotente. Deus não conseguirá em 2000 anos fazer chegar a nós exatamente a doutrina que Ele quer. Bart Ehrman, que teve esse malabarismo de escrever por um lado o livro Misquoting Jesus e depois escrever um prefácio em que ele próprio admite que se pode conhecer com exatidão absoluta o que dizia em todos os originais do Novo Testamento. Ele próprio já foi convidado pela comunidade científica a escrever um novo livro chamado
citando mal a Bart Ehrman, ou seja, citando-se mal a si próprio. Em que num momento ele diz uma coisa, num outro momento diz outra. Foi convidado a escrever Misquoting Bart Ehrman. Cite-se mal a si próprio. E ele vai a várias passagens na Bíblia que estão diferentes, no Novo Testamento estão diferentes. Jesus aqui disse de uma maneira, Jesus ali disse de outra maneira. Coisas com as quais a igreja conviveu durante 2000 anos e explicou ao longo de 2000 anos. Jesus era um pregador itinerante. Quando ele ia a diversos lugares, muitas vezes levava a mesma pregação e naquele lugar dizia de uma maneira, no outro lugar dizia de outra maneira. E também quem ouvia registava várias partes da pregação. E registava de uma maneira, registava uma determinada parte de uma maneira, registava outra parte de uma outra maneira. Não há problema nenhum nisso e nem há contradição nenhuma, porque em Cristo nunca há contradições. Todas as coisas se compõem num evangelho que é poderoso, que é miraculoso, que é de um Cristo nascido, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. Conforme estava escrito, ele virá, no livro de Gênesis, 1600 anos antes de Cristo, virá da semente da mulher, irá esmagar a cabeça da serpente, que viveu exatamente como as Escrituras declaravam que ele iria viver, como os profetas disseram que ele iria viver, fazendo o que ele veio fazer, no tempo em que viria, exatamente entre a destruição do primeiro e a construção do segundo templo. Viria, esse era o tempo de vir o Messias. Se ainda não veio nunca mais. Esse era o tempo que Daniel identificou claramente em Daniel 9, a partir do verso 20. E veio morrer exatamente conforme estava escrito que ia morrer. Salmo 22, conforme eu já disse, 1000 anos antes de Cristo, estava escrito que o Messias haveria de ter as suas mãos perfuradas e os seus pés trespassados, iria ser contado entre ladrões e salteadores, e iriam repartir entre si as suas roupas e lançar sortes sobre as suas vestes. Também estava escrito no livro de Isaías que ele derramou a sua alma até à morte e depois disso ele veria todo o fruto do seu trabalho. Como é que alguém pode morrer e depois a seguir continuar a ver toda a sua vitória e todo o fruto do seu trabalho? Toda a Escritura, Jesus é apenas cumprimento da Escritura. Jesus cumpriu tudo. Tudo o que estava escrito no Antigo Testamento. Amém? 1700 anos de Escritura. Jesus a cumprir tudo. Houve várias profecias que Jesus disse ele próprio e cumpriu na hora. Amém, irmão? Mas uma delas, a mais formidável, uma das mais lindas, não sei se você concorda comigo, ele disse que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E naquele momento ninguém viu reis ajoelhados diante dele, ninguém viu o cumprimento dessa profecia. Acontece que nós estamos num país em que desde o primeiro rei até ao último todos dobraram o joelho diante do símbolo daquele que nasceu numa manjedoura. Ninguém para aquele que nasceu na manjedoura. Quem tem poder real, dê-lhe a manjedoura mais pequenina, na cidade mais pequenina, na terrinha mais pequenina. Dê-lhe aqueles 12, aquela amostra de gente, e um deles o traia. Ele vai mudar a história na mesma, porque ele tem poder real. E quanto piores são as circunstâncias, tanto mais ele resplandece. Amado, é precisamente nas nossas insuficiências. Quanto piores eram as situações, mais impossível, não dava, não podia dar. Ele cumpre tudo, ele é tudo, e ele permanece sendo tudo. Amado, por isso, a mensagem hoje, creia, Deus está a dirigir a minha vida, essa é a minha aliança com Deus. Senhor, tu podes contar comigo, eu conto contigo, esta é a aliança, eu creio, tu estás a dirigir a minha vida, não importa o que dizem as circunstâncias, mas eu entendo também que eu não tenho de me apresentar a mim próprio, eu tenho de apresentar a Cristo, eu tenho que cuidar o meu falar, eu quero que Jesus use muito mais os meus lábios no meu falar, quero que
resplandeça muito mais a Cristo. Quero que Jesus me possa usar muito mais no meu caminhar, no todo o meu agir, tudo aquilo que eu sou, toda a minha vivência. Eu quero que se veja a Cristo. Eu não quero que se veja um viciado. Eu não quero que se veja um alcoólico. Eu não quero que se veja alguém entregue a prazeres mundanos de uma forma que degrada o ser humano, que o banaliza inteiro por dentro, que o torna inteiramente superficial. Quantas pessoas que no início deste mês receberam as suas reformasitas ou qualquer coisa minúscula, além de reclamarem e blasfemarem, poucos dias depois touraram tudo na Rua das Flores, nas prostitutas. Mas graças a Deus que as raspadinhas hão de me safar até ao fim do mês. Isso não é manifestar a Cristo? Quanta gente, se Deus é um Deus de justiça, quanta gente atenta contra a justiça de uma forma totalmente pacífica, não tem problema nenhum em atentar contra a justiça, em engrossar sobre a terra a injustiça, a indecência, a indignidade, transformar homens e mulheres em coisas indignas. Algo que seria impossível a um pai bom, um pai com algum coração, desejar que a sua filha fosse prostituta, desejar que a sua filha fosse uma atriz pornográfica. Não há ninguém, não é uma profissão como as demais, não é só mais uma profissão. Não há homem nenhum que se preze, que diga assim: minha menina, já tens 18 aninhos, já te arranjei, portanto, uma audição ali na casa da Madame Fifi. Estou a inventar um nome qualquer, que parece ser assim meio esquisito. Tens uma audição para uma curta-metragem de um filme porno, tens 18 anos. É uma profissão como as outras. Não é não, amado. Não é não. Não há quem tenha coração e que deseje isso para uma filha sua, para um filho seu. Não há quem deseje a banalização total da intimidade, da interioridade, de tudo o que se é por dentro, de tornar uma pessoa inteiramente superficial e que não merece lugar nenhum especial e único no coração de ninguém. Nós existimos para manifestar a Cristo, porque o nosso ego, o nosso eu não pode reinar. O seu apetite nunca mais acaba. Assim como um ébrio, um bêbado, o seu apetite pelo álcool nunca mais acaba, assim o nosso ego, o nosso eu, o seu apetite nunca mais acaba. Senhor, eu creio que Tu diriges tudo em triunfo, mas depois tem uma outra parte, difundindo através de nós o suave perfume da Sua presença. Não é apenas para que eu vença. Eu estou a ganhar, Senhor, obrigado, porque eu agora atingi mais um objetivo na minha vida. Agora casei, a seguir tive um carro, ou antes, a seguir formei-me, ou antes, mais um marco. Obrigado, Senhor, Tu estás comigo. A seguir fiz mais isto, a seguir fiz mais aquilo, a seguir mais um risco no meu currículo, mais um visto. Consegui. Que bom que eu consegui. Eu, já. Eu vim para manifestar a Cristo. Eu quero Te manifestar a Ti, Senhor. Eu não existo só para estar a vencer nas minhas coisas. Eu existo para completar o verso. E por todo o lugar difunde através de nós o suave perfume ou a fragrância do Seu conhecimento. Deus torna-se conhecido. Deus torna-se conhecido através de tudo na nossa vida.
Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais sonhos Teus, sonhos que nos anunciam o nosso amanhã e sonhos que nos aclaram o nosso passado, o nosso ontem. Nós queremos mais profecia, mais revelação Tua. Nós queremos mais do Teu toque para sermos curados e para sermos interiormente sarados, interiormente supridos. Nós precisamos do Teu toque para sermos libertos. Libertos. Pessoas que precisam ser libertas de vícios. Pessoas que precisam ser libertas de si mesmas, da sua própria injustiça e de quanto têm contribuído até com dinheiro para que aumente a indignidade sobre a terra, para que mulheres sejam coisas e homens coisas sejam e não tenham direito nenhum a que a sua interioridade seja nada de especial, nada de especial, nada de especial. E há muita gente que diz: somos todos iguais, ninguém é mais do que ninguém. É claro que isso é verdade, ninguém é mais do que ninguém, eu não sou mais do que ninguém. O pior é que as pessoas dizem isso como se fôssemos todos iguais aqui embaixo. Somos todos iguais, sem valer nada igualmente, todos iguais, uma porcaria. O que é que nós somos aos olhos de Deus, amado? Que valor tão grande é que Ele deu, a atenção que Ele quer dirigir. Nós queremos que Ele dirija, mas é para que Cristo seja visto, que Cristo resplandeça através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso pensar, através da nossa vivência, os sonhos que temos, revelação que recebemos, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Nós não vivemos ajoelhados diante do pó, e dizer: esta santa é que me vai valer. Você não se pode ajoelhar diante de mim. Eu sou pó. Eu sou pó. Amanhã eu já não estou aqui. Amém, amado? Tomara que eu esteja na glória de Deus. Porque eu não levo nem este fato, nem este corpo. Eu não levo nada. Eu não levo nada. Eu não vou levar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Eu não vou levar nada. Eu sou pó. E se alguém tem alguma virtude em si mesmo, só a tem por causa daquele que a deu. Nós estamos saturados de bondade de Deus. Saturados de bondade de Deus. Porque Ele é aquele que pega no pó e faz o pó respirar, faz o pó se apaixonar, faz o pó amar, faz o pó ser filho. O pó pode ser pai. O pó pode correr pela casa, esbracejar e saltar como um carneirinho e sentir-se livre. O pó pode casar. O pó pode conduzir um carro. O pó pode fazer o carro. O pó pode fazer uma coisa e com ela chegar à lua. Uma coisa toda de metal e de explosões, sei lá como é que acontecem. O pó pode fazer música. O pó pode se deleitar no deslumbramento das artes. O pó pode ser feliz ou pode ser triste. O pó pode viver e pode morrer e vai morrer. Mas que o viver e o morrer sejam para a glória de Deus. Por todo o lugar, Senhor, através de mim, difundo o suave perfume da Tua presença. Que se veja a Cristo, que se veja a Tua presença aqui, Senhor. Senhor, se ninguém sentiu a Tua presença aqui, nada valeu coisa nenhuma. Nós precisamos das Tuas chuvas. Nós somos manancial fechado, a Tua amada, regado e cuidado pelo Teu Espírito Santo. Nós somos jardim fechado. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé nesta hora.